Olá a todos, olá a todas. A gente vai começar então o nosso curso de Física a partir do estudo dos movimentos. Tá? Dentro da física, a gente costuma separar a física de maneira geral em algumas áreas de conhecimento, e uma dessas áreas é a mecânica. Né? Muitos alunos têm uma ideia, e talvez você tenha essa ideia também, de que a mecânica e a eletricidade e a ondulatória são coisas bem diferentes. Quando a gente vai estudando a física, sobretudo da maneira como a gente vai organizar o curso de física, você vai perceber que a física, as áreas da física se conversam demais. No entanto, a mecânica é a área da física que conversa praticamente com todas elas, né? Basta a gente pensar, por exemplo, que para explicar o movimento de carga elétrica eu preciso entender o conceito de trabalho. A própria ótica geométrica, aquela que estuda a formação de imagens, ela tem uma explicação, um modelo mecânico proposto pelo Newton. O conceito de calor e temperatura como energia, né, o calor transmitido das moléculas e causando variação de temperatura, essa ideia de movimentação molecular. Então, quando você começa a estudar a física de maneira geral, você percebe que a mecânica está escondida em quase tudo. Então, a gente vai começar estudando boa parte da mecânica. E dentro da mecânica, uma das partes, a parte que a gente vai iniciar propriamente, é a parte da cinemática. E aí eu começo o nosso estudo fazendo o que a gente fez na química, fazendo um recorte daquilo que eu vou estudar. Né? Não sei se vocês chegaram a ver a pré-aula da química, onde eu falo que o objeto de estudo da química é a matéria, as transformações que a matéria sofre. Aqui, a ideia é o corpo em movimento. Como é esse movimento? A cinemática estuda exatamente esse tipo de coisa. Tá? E aí eu começo a aula falando de uma diferença bem importante, que é a diferença entre a cinemática e a dinâmica. Aqui a gente vê duas fotos de dois tipos de movimento. O movimento dos carros aqui na tela, né? E aqui no outro lado, à direita, a estação espacial maravilhosa, linda, que está a 400 quilômetros de altura, em queda livre. Né? É muito, para quem não conhece um pouco de física, ouve isso e fala, como assim? A estação espacial está em queda livre? Ela está em queda livre. Mas ela não cai? Não, mas queda livre não significa dizer que ela está caindo. Então a gente vai falar sobre isso durante o curso, né? Quando a gente estudar a queda livre, a gente vai entender por que ela se chama queda livre, o que significa, tá? Bom, o fenômeno é o mesmo. A cinemática e a dinâmica estudam o movimento, só que de uma forma um pouco diferente. Veja, eu gosto de explicar para quem vai fazer medicina, certamente vai entender o que eu vou falar. Quando você estuda a anatomia e a fisiologia, você está estudando os órgãos ali. A anatomia estuda os órgãos, os vasos, as artérias. Na fisiologia, você estuda a fisiologia do rim, a fisiologia do fígado. Porém, a anatomia ela descreve. A fisiologia ela mostra o mecanismo de funcionamento. Aqui é a mesma coisa. Né? A cinemática ela é a parte que descreve, a parte que vai traduzir o movimento em funções matemáticas. Função de primeiro grau para movimento uniforme, função de segundo grau para move, tá? Sorvetão, Torricelli. Você lê o movimento a partir de uma equação matemática. Só que a cinemática não explica por que o movimento é uniforme. Por que um movimento é curvo enquanto o outro é reto? O que faz um movimento ser curvo? Por que alguns movimentos a velocidade do corpo varia e em outros a velocidade do corpo é constante? Esse tipo de explicação vem com a dinâmica. São as famosas 3 leis de Newton. Tá? E aí a gente vai, durante esse processo de estudo do movimento, tanto na cinemática como na dinâmica, a gente vai resbalar no conceito de energia. Né? Porque toda vez que um corpo altera o seu estado de movimento, né, porque ele aumentou a velocidade ou diminuiu a velocidade, está havendo variação de energia cinética. Então tem todos esses questionamentos que vão surgindo ao longo do curso. Tudo bem? Então isso aqui é um conceito, na verdade, para a gente recortar. Então eu vou descrever o movimento uniforme, o move e os circulares. É o que a gente faz na cinemática. Movimento retilíneo, movimentos circulares, tem os movimentos balísticos, né? Aqueles de arremesso de projéteis, enfim, tá?
E tem os movimentos também, composição de movimentos. Mas basicamente é isso que a gente analisa. Na dinâmica, a gente vai descrever primeira lei, inércia, segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, né, a que associa a força com aceleração, porque na cinemática eu aprendo que tem um move, mas eu não explico da onde vem a aceleração. A dinâmica vai dizer, olha, vem da força. Tá? Beleza. Outra coisa que eu queria comentar nessa pré-aula, né, é a diferença de ponto material e corpo extenso. Porque, assim, na cinemática, eu estudo corpos em movimento. Só que eu posso estudar movimentos de tudo quanto é tipo, gente. Por exemplo, eu posso estudar o movimento de uma formiga numa calçada. Quando eu penso na formiga andando numa calçada, você concorda comigo que a diferença de tamanho do corpo com o percurso é muito grande? Ou seja, esse corpo ele tem uma dimensão tão pequena que eu posso fazer de conta que ele é um ponto. E talvez isso possa parecer um pouco bobo para gente que não é tão entendido no assunto, mas vocês não têm noção de como isso facilita os cálculos. Você não se importar com o tamanho de um corpo. O corpo é tão pequeno que não precisa se preocupar com ele. A gente faz muito esse tipo de raciocínio na eletricidade, com carga pontiforme. Tá? Só que tem vezes em que o corpo não é tão pequeno assim. Quando o corpo é pequeno, eu vou chamar de ponto material. Tá? Por exemplo, tenta imaginar essa figura aqui. Aqui você tem um caminhão, tá? Esse caminhão está sendo perseguido aqui por um ônibus, tem um ônibus aqui atrás. E enquanto esse caminhão anda, o ônibus ultrapassa o caminhão. A questão é que o tamanho do ônibus e do caminhão é um tamanho relativamente grande comparado ao percurso que eles fazem. Então, nestas situações, passa a ser importante eu considerar nos cálculos o tamanho do objeto. A gente tem probleminhas que nós vamos trabalhar na aula, em que uma hora é um carro ultrapassando o outro, ponto material. Outra hora é um trem ultrapassando o outro, ou um trem ultrapassando uma ponte. Então, você vai perceber pela pegada do exercício, se o exercício vai pedir para você tratar o objeto como corpo extenso ou como ponto material. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, cinemática descreve o movimento de corpos. Legal. Os corpos podem ter dimensões desprezíveis, ponto material, e corpo extenso, que são os corpos aí sim, com dimensões consideráveis no cálculo. Tranquilo? Beleza. Então é isso. Agora eu vou entrar na pré-aula. O próximo slide, eu começo a discutir aqui conceitos na cinemática. A gente não vai falar de movimento uniforme ainda. O movimento uniforme vem na aula ao vivo. Aqui a gente vai descrever, vai definir coisas do tipo trajetória, referencial, origem, deslocamento, distância percorrida, velocidade média, velocidade instantânea. É uma aula de papo, muita definição. Mas essas definições são importantes para a gente poder começar a estudar os movimentos. Tudo bem? Então, ó, tira print aqui, anota aí as suas coisas no resumo e vamos agora começar a trabalhar aí sim com os conceitos da cinemática. Dá uma olhada nessa figura. Aqui você tem um avião que vai lançar um pacote. E aí você imagine, por exemplo, que foram tiradas fotografias desse evento, né? Em intervalos de tempo fixos. Vamos para cada 3 segundos alguém tirou uma foto, ok? Quando você olha para essa foto, você pode descrever aqui um conjunto de posições desse corpo no espaço, certo? Esse conjunto de posições eu vou chamar de trajetória. Tá? Todo movimento é caracterizado por uma trajetória. Pode ser um movimento com a trajetória retilínea, pode ser um movimento com uma trajetória como esta, que você está vendo aqui, que é uma trajetória parabólica. Pode ser um movimento com uma trajetória circular mesmo, elíptica, enfim. Tá? O que é mais interessante é que na física, e uma das coisas que isso a gente vai discutir muito na aula ao vivo, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe agora para não ficar com a aula muito grande. O problema da física é uma palavrinha mágica.
que é a referencial. Muitas vezes, um evento que acontece para alguém é totalmente diferente desse evento para um outro alguém, porque eles estão em perspectivas diferentes. Eu convido você a fazer uma reflexão do que eu estou falando. Nós estamos olhando para a tela e estamos vendo uma trajetória parabólica. Tudo bem, tranquilo? Quando a gente trabalhar uma aula de lançamento, eu vou explicar para você por que essa trajetória é parabólica. Agora, imagina uma pessoa que está olhando para isso de dentro do avião. Ela está olhando para o pacote caindo. Será que a trajetória que ela observa é a mesma que você? Para pensar nisso e vamos discutir na aula. Você vai perceber que não. Por que isso acontece? Por conta do referencial. Então, muitas vezes, você precisa tomar cuidado na física com a palavra referencial. E eu estou dizendo isso pelo seguinte. Imaginem que a pergunta venha no exercício assim. Observando essa figura, qual é a trajetória que mais se aproximaria do que você está observando? Se a trajetória é em relação a alguém que está no chão, no solo, é essa que você está vendo aí na tela. Agora, se é para alguém, para um observador, que está dentro do avião, aí essa trajetória é retilínea para baixo, tá bom? Então fica ligado, porque esse tipo de percepção, ela vai acompanhar a gente em toda a mecânica. Puta, peraí, eu estou onde? Eu estou no solo? É um referencial em repouso? Ou é um referencial em movimento? Tá? Toma cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Posição. O termo posição ele é importante porque se eu quero traduzir o movimento para uma equação matemática, eu preciso transformar esse movimento em números. Então a primeira coisa que se faz é pegar uma trajetória e imaginar que essa trajetória é uma régua. Não importa se a trajetória é reta ou não, certo? E essa régua precisa ter duas coisas importantes. Uma origem, tá? E essa origem quem escolhe é você. Então alguém aqui pegou essa reta, que era essa curva, que era uma trajetória, e falou, olha, aqui é a origem. Tá? Aqui é o zero da nossa régua. Outra coisa que precisa acontecer. Como a gente sabe que o movimento na física pode ser para frente e para trás, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, quando você coloca a trajetória como se ela fosse uma régua, você precisa dizer para onde é positivo, para onde é negativo. Então você pôs a origem aqui e colocou nessa origem, a partir dessa origem, uma orientação. Então ele diz assim, olha, todos os pontos que estiverem à direita do zero são pontos positivos. Então aqui, por exemplo, é um ponto P com valor positivo. Quanto vale esse valor aqui, Danilo? Sei lá, é só medir aqui. Sei lá, 5 metros, 20 metros. Os valores que vêm aqui atrás são os valores negativos. Ah, então pode acontecer de um corpo estar numa posição negativa? Pode. Ele está antes da origem, tá? A origem ela pode ser em qualquer lugar. Como ela é arbitrária, se eu ponho a origem aqui, por exemplo, ó, tudo que você está vendo para a esquerda seria negativo. Tá? Onde que isso é muito chato, que você fica ligado demais? Movimentos onde você arremessa um corpo para cima, ele sobe e desce. Você vai ter que dizer se a subida é positivo ou se a descida é positiva. Você vai ter que decidir isso na hora, tá? Depois a gente comenta sobre isso, beleza? Então vamos ler juntos aqui, ó. É a grandeza que determina a posição de um móvel numa determinada trajetória a partir de uma origem. Então, ó, importante. Vamos colocar uma anotação aqui, ó. Importante. Opa, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Importante. Definir origem. Para quem gosta de fórmula, a origem é o famoso S igual a zero. A gente costuma representar as posições por S, né? E outra coisa. Definir sentido positivo ou negativo. Tá? Por exemplo, quando a gente vai estudar um movimento de arremesso de uma coisa para cima, qual é a melhor coisa que se faz? Define a origem como sendo solo e define que na subida a velocidade é positiva. Então ele está indo para cima, como se a régua fosse, o zero fosse o solo
e o positivo fosse para cima, tá? Tem várias situações em que muitas vezes é interessante você considerar para baixo positivo, quando você geralmente solta um corpo. Quando você solta um corpo, é mais fácil você considerar o sentido positivo para baixo. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Vamos para o próximo slide. Outra definição importante. Deslocamento escalar. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque na sequência vem o termo distância percorrida. Então vamos imaginar uma situação. Eu tenho um carrinho que está lá num ponto, tá? E ele quer chegar num outro ponto. Beleza? Eu quero descobrir quanto ele andou, tá? Para eu fazer essa observação, eu vou imaginar ele numa trajetória. Tá ali a trajetória. E aí o que eu tenho que fazer? Definir um sentido para ela, como a gente acabou de ver no slide anterior, certo? A partida eu vou considerar como sendo S igual a 0. Por exemplo, essa trajetória ela pode estar orientada ou graduada em metros, por exemplo. Pode ser? Tá? Em metros. Então, S igual a 0. Essa posição aqui eu vou chamar de posição final. Tá? A partir do momento que eu chamei isso aqui de S igual a 0 e isso aqui de posição final, este comprimento aqui, ó, passa a ser o deslocamento. Isso aqui é o nosso deslocamento, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, deslocamento, tá? Agora, Danilo, e se eu não considerar a partida dele como origem? Não tem problema. Por exemplo, vamos imaginar que eu não queira que a partida fosse a origem. Vamos colocar a origem num outro ponto, tá? Aqui é o S igual a 0. Tá? Se ali a origem ele tem uma partida, essa partida eu vou chamar então de posição inicial. Esse deslocamento, veja, este deslocamento, ele vai ser calculado. Como que ele vai ser calculado? Presta atenção no que eu vou fazer. Olha para o laser aqui, ó. Você concorda que essa distância aqui, ó, é o comprimento da distância da posição inicial até a origem? Tá vendo essa distância aqui? Isso aqui tem um comprimento. Agora, tá vendo este outro comprimento aqui, ó? Esse aqui não é o comprimento da posição final? Você concorda que se eu pegar o comprimento da posição final menos o comprimento da inicial, eu chego no deslocamento? A fórmula do ΔS, ela vem justamente dessa situação, ó. O ΔS, que é o famoso deslocamento, tá? Ele é a diferença do trecho maior menos o trecho menor. Posição final menos posição inicial. Tá? Quando a gente for classificar os movimentos, a gente vai descobrir que esse ΔS pode ser negativo. Né? Quando vai acontecer de um ΔS ser negativo? Quando o corpo estiver andando para trás. Mas a gente deixa para falar sobre isso na aula ao vivo. Tá? Como é uma aula só de definições, vamos parar por aqui. Uma outra coisa que eu queria que vocês considerassem é a palavra escalar. Tá? A palavra escalar ela vem do fato de que deslocamento, a bem da verdade, não é uma grandeza escalar, ela é uma grandeza vetorial. Ela precisa de um vetor para descrevê-la. Porém, como a gente está estudando um movimento retilíneo, o que é um movimento retilíneo? É um movimento que é descrito em uma dimensão só. Certo? Quando você trabalha com movimentos em uma dimensão só, você não precisa pensar em vetor. O problema surge quando você trabalha em movimentos de curva, que aí sim você está em duas dimensões. Então, por enquanto, o ΔS para a gente ele é uma grandeza que é um número. Ele não é um vetor. Isso vai acontecer com a velocidade também. Isso vai acontecer com a aceleração também. Enquanto eu estiver estudando o movimento para cima, para baixo, para frente, para trás, tudo é número. Quando eu precisar estudar outros tipos de movimento, aí eu vou ter que decompor, um papo todo, tá bom? Beleza? Então daqui vem a definição de deslocamento escalar. No próximo slide, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar diferenciar o termo deslocamento com distância percorrida.
Porque em algumas situações, falar deslocamento e distância percorrida dá na mesma. Por exemplo, eu falo assim, olha, a posição final do corpo aqui é, exemplo, 8 metros. A posição inicial aqui é 3 metros. Né? Quando eu falo 8 metros e 3 metros, eu estou falando em relação à minha origem. 3 metros em relação à origem. 8 metros em relação à origem. Então, meu ΔS é 5 metros. Aqui eu posso dizer que ele teve um deslocamento de 5 metros e teve uma distância percorrida de 5 metros. Repetindo, ele teve um deslocamento de 5 metros e teve uma distância percorrida de 5 metros. Parece que eu estou falando a mesma coisa. Só que no próximo slide você vai perceber que isso não são sinônimos, esses dois termos. Deslocamento é um pouco diferente de distância percorrida. Tudo bem? Beleza. Printa aqui o slide, anota aí, para a gente passar então para a sequência, para o conceito de distância percorrida. A partir desse exemplo, vocês vão entender exatamente a importância da gente diferenciar distância percorrida de deslocamento. Veja só a situação, gente. Aqui está o carrinho, tá? Na mesma estrada. E aí vamos imaginar que ele vai fazer o seguinte percurso. Ele vai até uma cidadezinha A, lá em qualquer ponto, que eu vou chamar de ida, e nesse percurso ele andou lá 7 quilômetros, ok? Foi lá, pegou um negocinho, uma encomenda, e voltou. Voltou, mas ele parou na cidade P. Tudo bem? Aí eu pergunto para você assim, olha, vamos calcular o deslocamento desse cara. Então, primeiro, cálculo do deslocamento. Se eu chamar isso aqui de origem S igual a 0, eu posso imaginar, por exemplo, que isso aqui é o S igual a 7 quilômetros. Concorda? E aqui eu vou imaginar que o S igual a 4 quilômetros. Você concorda que tem que ser 4 quilômetros? Porque se ele foi 7 e voltou 3, aqui é o 4. Então, o deslocamento desse cara é a posição final, certo? Menos a posição inicial, 4 quilômetros. Percebe? Ah, Danilo, então ele andou 4 quilômetros? O tanque de gasolina dele consumiu 4 quilômetros só? Não. Aí é que tá. Na hora que ele vai encher o tanque, ele vai gastar quantos quilômetros? A distância percorrida. A distância percorrida é o quanto ele anda, não interessa se ele andou para frente ou para trás. Tá? A distância percorrida é a soma do módulo do deslocamento. Você lembra o que é módulo? Só o valor sem o número. Quanto que gastou ali mesmo? Quanto de gasolina que gastou? Então, a distância percorrida, que eu posso chamar de D, é igual a o deslocamento do primeiro trecho. Concorda que ele andou um primeiro trecho? Presta atenção que eu vou fazer, ó. É o ΔS da ida em módulo. Ah, Danilo, mas ele andou para frente, ele andou positivo. Tudo bem, mas o outro andou para trás. Ele andou para trás, então o ΔS dele será negativo. Só que eu vou escrever assim, ó, mais o módulo do ΔS da volta. Por isso que ele fala que é o módulo do deslocamento. É que quando a gente lê a frase da definição, a gente fala, nossa, mas que coisa estranha, né? O módulo do deslocamento. É isso. Quanto que ele andou? Não importa se é para frente ou para trás. Então aqui ele andou 7 mais 3, 10 quilômetros. Tudo bem? Beleza? Tranquilo isso? Ó, essa é uma definição importante. Uma outra definição importante que a gente precisa falar, e essa definição ela vai acompanhar a gente bastante, principalmente na dinâmica, é a definição que se baseia nessa charge aqui. Essa charge ela é bem louca, cara. É a charge do Garfield. Aqui ele chega lá com o dono dele, eu não sei, eu não lembro o nome do dono dele. Tá lá, né, daquele jeito que ele sempre é, né? Tipo, só dormindo, de boa, querendo lasanha, detesta segunda-feira.
Aí, ó, olha o que ele fala pro cara, pro Garfield. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Foi embora e o Garfield só pensou. Obviamente, o John, ó. Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Vocês entendem essa charge, né? Isso é uma boa charge para vestibular, cara. Tipo, tanto para português, como para prova de física. O que ele está querendo dizer? Olha, dependendo de quem você usar como referencial, eu estou em movimento, sim. Certo? E o que é um referencial? É um corpo. É um corpo. É um corpo. É um corpo que você escolhe. Esse corpo vai determinar o que os outros corpos estão fazendo. Então, assim, eu estou em repouso em relação à minha cadeira. Porém, em relação ao Sol, eu não estou em repouso. Eu estou em movimento, como todos nós. Nós estamos experimentando dois movimentos, sem a nossa vontade. O movimento de rotação da Terra, então você está rodando junto com a Terra, e ao mesmo tempo que você está rodando com a Terra, você está girando em torno do Sol. Então percebe que essa ideia de referencial para a física ela é fundamental. E aí eu vou anotar aqui, dois tipos de referencial. O referencial que eu vou chamar de inercial e um referencial, obviamente, não inercial. Tá? A gente vai só anotar, eu vou discutir com isso um pouquinho com vocês ao vivo, tá? Para a gente poder falar do que é inércia na física. A gente até usa muitas vezes inércia como sinônimo de preguiça. Ah, fulano é mó inerte. Não, não é bem assim. Tá? A inércia de maneira errada está associada a parar. Não é verdade. Inércia tem a ver mais com uma tendência a uma certa coisa. Então, daqui a pouco a gente comenta, ou daqui a pouco que eu digo é na aula ao vivo, em que a gente vai poder trocar ideia, interagir, tá? Beleza? Tudo bem? Então, ó, esses conceitos, né? Trajetória, posição, deslocamento, vão começar a ser utilizados para a gente criar aquela análise matemática do movimento. Essa análise matemática do movimento, ela é traduzida através de uma equação, chamada equação horária. Você tem equação horária de posição e tem equação horária de velocidade. Tá? O próximo slide vai falar um pouquinho do que é esta equação. Qual é a utilidade dela? Para que serve uma equação horária? Tudo bem? Beleza. A gente vai falar da equação horária de posição. Quando entrar em Move, aí vamos falar de equação horária de velocidade, e aí tem outras cositas más. Tranquilo? Então vamos lá. Equação horária. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar imaginar o movimento de um corpo sem pensar na trajetória dele, sem pensar numa estrada. Agora a gente vai receber um conjunto de informações, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Pronto, tá aqui. Tá? Esse conjunto de informações vai descrever o movimento do corpo. Tá? Esse movimento ele foi mapeado a cada 1 segundo. Tá? Então, no instante 0, ele estava na posição 2. No instante 1, ele estava na posição 6. No instante 2, ele estava na posição 10. No 3, ele estava no 14. E assim por diante. Eu posso enxergar esse movimento de uma maneira um pouquinho mais prática, ou talvez de uma maneira melhor, se eu pegar esses dados e colocá-los num sistema de eixos, certo? Eu vou escolher um eixo X para uma das grandezas e vou escolher o eixo Y para outra grandeza. Na física, a gente acaba, por convenção, escolhendo o eixo X para o tempo e o eixo Y para a distância. Na verdade, não é bem convenção, tem uma razão científica para isso. É porque o eixo X é o eixo que você mede. Então, você põe um corpo para andar e você, a cada segundo, mede a posição. Então, como você está controlando o cronômetro, ele vai no eixo X, tá? E a posição vai no Y. Geralmente é por conta disso que acontece. Muito bem. Aí eu vou colocar ele num gráfico. Tá aqui. Aqui está o gráfico de posição por tempo, tá? No eixo X eu tenho o tempo e no eixo Y eu tenho a posição. Aqui a primeira ressalva que a gente gosta de fazer, eu gosto de fazer na aula, é a seguinte.
Esse movimento está descrevendo uma trajetória retilínea. Verdadeiro ou falso? Pensa nisso. Ah, Dan, tá. Não. Ele pode estar descrevendo uma trajetória sinuosa, mas a medida de espaço dele é que está mudando, que nem uma reta. A medida de espaço é como se fosse a régua. Ela está variando de maneira linear, mas ela pode estar numa curva, ela pode estar numa reta, subindo, descendo. Cuidado, porque isso é pegadinha de vestibular. O cara põe um gráfico e fala, isso aqui é um movimento retilíneo. Não sei se ele é retilíneo, eu não sei se ele é. Eu posso dizer que ele é uniforme, depois a gente vai discutir. Mas o fato é que isso é um gráfico. Eu posso mostrar esse movimento de uma outra maneira, mostrando uma equação horária. Eu vou traduzir esse gráfico ou esta tabela a partir de uma equação. A equação vai ficar assim, ó. S em função do tempo é igual a 2 mais 4t. Tá? Essa é a equação horária das posições para esse corpo. Ah, como é que você chegou nessa equação, Dan? A gente vai chegar nessa discussão, não é a hora. Mas para alguns alunos isso aqui já é interessante você já refletir. De onde vem? De onde vem isso aqui, ó? De onde vem isso aqui? Para os mais experientes, talvez já saibam do que eu estou falando. Tá? Esse número tem um significado para a gente. Mas, enfim, essa é a equação horária. Tá? Quando a gente está trabalhando no sistema internacional, as coisas têm unidade, né? Então, no sistema internacional, a distância geralmente é dada em metros, né? Porque é sistema internacional, e o tempo em segundos. Transformações são válidas, porque depois vem a ideia da velocidade, então você pode transformar de metro para quilômetro, de quilômetro para metro, enfim. Tá? A mesma coisa de segundo para hora. Tá? Mas isso não é importante agora. Agora é para a gente entender que a equação horária ela é um GPS do corpo. Por quê? Ela não só te mostra em que posição o corpo está, da trajetória, como ela te mostra onde ele vai estar daqui 2 horas. Você imagina esse tipo de coisa para um físico, para prever movimento de planeta, para prever movimento de estrela. Se você consegue determinar a equação horária de uma estrela, que é a equação horária de um corpo celeste, você sabe se esse corpo pode bater na Terra ou não. Percebe como isso para a física é revelador? E aí você começa a perceber que você consegue prever o que aconteceu e não só prever, saber o que aconteceu antes. Porque se o corpo está com essa equação, e supostamente essa equação é a mesma, ele estava com ela há anos atrás. Então você começa a criar formas de saber, prever o que aconteceu antes. Percebe como as coisas... A gente começa a fazer ponte com coisa que a gente fala, nossa, mas como é que os caras sabem o que aconteceu no Big Bang? Tá? Essa ideia de equação horária. Ela prevê um comportamento de um corpo em movimento. Ok? Tranquilo? Beleza? Bom, próximo slide vem a estrela da história. Não tem como falar de movimento sem falar de rapidez. Rapidez de movimento. Rapidez é um conceito que a gente usa na química. Quando você fala de rapidez de velocidade, reação química, efeito de catalisador, efeito de concentração. Você pode medir a rapidez de qualquer coisa. Rapidez de crescimento de uma planta. Na cinemática, eu estou falando de movimento. Então, a gente vai definir a grandeza velocidade para cinemática como sendo uma taxa de deslocamento. Ah, ele desloca, mas o quão rápido ele faz isso? Tá? Então, no próximo slide, a gente fala de velocidade média e velocidade instantânea. Tudo bem? E aí a gente encerra a aula com as discussões para o ao vivo. Tá? Uma aula bem tranquila, com conceitos bem simples. Eu sempre digo que não é porque o conceito é simples que você não tem dúvida. É nesse momento que você tem que olhar e falar, não, peraí, isso aqui eu estou com problema, eu preciso resolver. Não deixa passar as dúvidas, tá bom? Então, o próximo slide, velocidade média e velocidade instantânea. Vamos lá. Figurinha do carro se deslocando de uma posição S1, no instante T1, para uma posição S2, no instante T2, ou inicial e final, certo? A partir do momento que você mede o tempo em que isto ocorre,
você passa a criar uma taxa. Taxa é tudo que evolui com o tempo. Tá? Isso é o conceito de taxa. Taxa de crescimento, taxa de lucro, enfim. Tá? Então, o teu dinheiro vai evoluir com o tempo. Então, a ideia é falar qual a taxa de deslocamento desse cara. Você tem duas maneiras de enxergar esta taxa de deslocamento. A primeira é a mais simples, que é a ideia de velocidade média. Olha, ele estava aqui e está aqui no instante F. Eu vou pensar o seguinte, olha, eu vou calcular qual foi a variação dele, de deslocamento, que seria a posição final menos a inicial, certo? Seria SF menos SI, dividido pelo intervalo de tempo em que isso acontece, TF menos TI. Famoso ΔT. Tá? Beleza? No sistema internacional, isso aqui é metro por segundo. Embora a gente trabalhe muitas vezes com o quilômetro por hora. Como é uma aula de conceitos iniciais, a gente precisa lembrar as transformações. Então, se eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Tá? Se vocês quiserem no ao vivo, a gente mostra isso. É muito simples de você mostrar isso. Mas eu acho que isso é uma informação que você guarda e também não precisa ficar também sabendo de onde vem, né? Isso não é uma coisa que vale muito a pena. E também a gente vai acabar discutindo nos exercícios. E de quilômetros por hora para metros por segundo, o processo contrário, tranquilo, né? Obviamente. Tá? Divide por 3,6. Beleza, sossegou. Só que tem um problema. Quando você considera que a velocidade média do corpo é ΔS por ΔT, essa velocidade média ela não reflete uma coisa tão real. Por quê? Porque, obviamente, há momentos na trajetória em que ele freia, que ele acelera, que ele anda mais rápido, está mais livre a pista, ele acelera mais. Então, existe a preocupação em saber como é que a velocidade evolui com o tempo. Será que aquela velocidade que ele calculou média é a velocidade que ele andou todo o percurso? Provavelmente não. As coisas no mundo não andam assim. Difícil você encontrar uma coisa que ande assim, né? Então, surge o conceito de velocidade instantânea. E o conceito de velocidade instantânea é um conceito bem bizarro. E você vai descobrir que, com o que a gente tem no ensino médio, não dá para você fazer essa conta que eu vou te contar. Veja só, como é que eu calculo a velocidade média? A velocidade média, ela é ΔS sobre ΔT, não é? Certo? Só que eu quero a velocidade instantânea. E aí eu tenho um problema. O que é um instante, galera? Quando você fala assim, ô fulano, vem aqui, só um instante. E a pessoa ainda fala assim, tá? Só um instantinho, né? Só um instantinho. Instantinho é uma coisa bizarra, gente. Sabe por quê? O que é um instante? Nossa, que pergunta louca. Um instante é o intervalo de tempo que tende a zero. Como assim tende a zero? É o intervalo de tempo menor que você conseguir imaginar. A gente fala na matemática que o instante é o intervalo de tempo infinitesimal. Infinitesimal, ou seja, infinito para baixo. 0,00 infinitas vezes. Então, a velocidade instantânea, ela é, na verdade, eu vou apagar essa conta e vou escrever o que ela é. A velocidade instantânea, ela é o limite de ΔS por ΔT. A gente chama isso de limite. Você leva essa conta a um limite quando o ΔT vai para zero. Tá? A gente não consegue fazer essa conta com as ferramentas que a gente tem no ensino médio. Mas a gente vai descobrir que se o cara está preocupado com a velocidade instantânea, para pensar. Se o cara está preocupado com a velocidade instantânea,
É porque a velocidade do corpo varia. Concorda? Se a velocidade do corpo varia, eu posso criar uma equação de velocidade. Eu não preciso só criar uma equação de posição. Sacaram? Então, a ideia aqui é mostrar que existe um conceito de velocidade instantânea, que é quando você leva o tempo a um limite para baixo, quase indo para o zero. Que é o instante. Naquele momento, é a velocidade que o velocímetro marca. Aquela velocidade é a velocidade que o velocímetro marca. É a velocidade instantânea. A hora que você acelera mais, o velocímetro cresce. A hora que você freia, o velocímetro diminui. O digitalzinho ou de ponteirinho é exatamente aquilo. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, a gente partiu da ideia de cinemática e dinâmica, trouxemos a ideia de trajetória, posição, deslocamento, distância percorrida, referencial, velocidade, equação de posição. Essa é a ideia da aula principal, é trazer essas discussões. Para a aula ao vivo, a gente vai, a partir desses conceitos, fazer duas reflexões, que é exatamente o que vai dar origem ao movimento uniforme e ao movimento uniformemente variado, o MOVE. Bom, se eu descrevo o movimento do corpo, eu tenho ferramentas para descrever o movimento do corpo, eu quero então classificar esses movimentos. Eu vou classificá-los de acordo com dois critérios. É o progressivo retrógrado e o acelerado retardado. Aos poucos a gente vai trazendo essa classificação. E quero, em segundo lugar, estudar a matemática deles, a equação dos caras. Então, eu vou trabalhar com a equação de primeiro grau, vou trabalhar com a equação de segundo grau, para movimentos uniformemente variados. A gente vai trabalhar com movimento circular. Tá? Então, a ideia é introduzir todos esses conceitos, né? Trajetória, equação horária, posição, em tipos de movimento. Coisas que acontecem na natureza. Coisas que ocorrem no nosso dia a dia, que é o que o vestibular gosta, né? Contextualizar as coisas. Tranquilo? Beleza, gente? Então é isso, ó.